Nunca desista da vida, tudo é possível ao que crê. Sempre existe uma saída porque Deus não se esqueceu de você. Você que está sempre aqui comigo no programa Crescer Você, sabe que a nossa grande mensagem é essa, né? Deus não fez ninguém para ser perdedor, triste, infeliz, ninguém para não dar certo na vida. Deus, quando faz um filho ou uma filha, Ele faz com todos os recursos necessários para que você possa avançar, para que você possa ser feliz. E às vezes você fica olhando tanto para o seu problema e aí você se enfraquece, porque quem olha muito para o problema se enfraquece. A gente tem que olhar para frente e a gente sempre brinca, né? Para trás, nem para pegar impulso. A gente tem que ir sempre para frente, olhar para frente. O Chico Xavier tinha uma frase que eu adoro, que ele diz assim: ainda que os seus pés estejam sangrando, levante a sua cabeça e caminhe. Então a gente tem que caminhar sempre para frente, né? Agora, você tem medo das mudanças, você tem medo de falar não, você é daquele que tem medo de mudar? Você tem, às vezes, perdeu o emprego, você fica com medo das mudanças, ou você, de alguma maneira, está querendo terminar um relacionamento e tem medo de ficar sozinho, tem medo de ficar sozinha. Você tem muito medo? Você tem receio de falar não para as pessoas que você ama? A gente tem tantos medos, né? A gente tem tanta coisa assim. Ah, uma coisa que eu ia esquecendo. Você conhece alguém que mente muito? Você tem um amigo assim que você às vezes se decepciona porque ele conta histórias, aí você acredita, quando você vai ver era tudo mentira? Para conversar sobre isso e tantas outras questões, eu vou receber a psicóloga, que é muito famosa, muito querida, quem assiste aos programas de TV já conhece, que é a doutora Pamela Magalhães. Prazer. Obrigado, Pamela. Obrigado por você ter aceitado o nosso convite de vir bater esse papo. Eu que agradeço, um privilégio, que gostoso. Vamos conversar então. Pamela, você sabe que eu anunciei ali na abertura do programa, falando de medo, falando de pessoas que não conseguem falar não. Então eu coloquei no geral sobre alguns anseios que eu percebo pelo que a gente recebe de cartas ou de e-mails das pessoas. Porque a gente fala carta, todo mundo fala, ninguém manda mais carta. Eu recebo carta. Que bom. É, eu falo que nada mais sensível do que a carta, né? A carta tem toda uma emoção ali. Tem a pessoa ali, né? Exato. Não tem aquela coisa fria. Eu lembro quando a gente era novinho, ficava esperando a carta chegar, né? Era uma expectativa tão grande. E você tem a letra da pessoa, você tem o cuidado dela dobrar aquelas páginas. A energia. É verdade. Às vezes tem um borrãozinho, né? Que hoje o computador não tem mais. Não. Você sabe que eu percebo muito pessoas que têm dificuldade de falar não. Sim. Então elas acham que elas precisam agradar. Elas acham que de repente elas precisam dizer sim para o filho ou sim para o marido. E se elas falarem não, elas estão deixando de amar. Até que ponto as pessoas precisam falar não? Sempre temos que falar não, né? Dizer não, tanto quanto dizer sim, também são formas de carinho. Né? Que as pessoas têm essa ideia de que não, eu preciso dizer sim sempre, porque se eu disser não, eu vou magoar. Eu digo que subestima-se a capacidade do outro em lidar com o não. O não faz a gente crescer. Aquela roupa que não está bonita, que você sai do quarto e fala, ficou bonita essa roupa? Tá linda essa roupa, mas então, tá feio. E você acha que você está ajudando? Não tá, né? Só que as pessoas de confiança. Isso, só que as pessoas pensam que não, eu não vou falar não porque o outro vai ficar chateado, ou então eu não vou falar não porque eu vou perder. Existe uma associação na dificuldade de dizer não com a ideia de que se perde algo. Então eu vou dizer não, eu vou perder. E ao contrário, né? Quando eu digo não, é quando eu fortaleço o meu vínculo. A criança precisa de um não para ela formar o parâmetro, para que ela consiga crescer, para que esses pilares estejam bem sustentadinhos ali. Então, o não educa, né? O não educa, o não eu digo para mim, a partir do momento que eu consigo delimitar até onde eu posso chegar. E assim que eu tenho o meu espaço delimitado, eu posso também entender até onde você entra na minha vida. Então, antes de mais nada, eu tenho que entender o meu limite. As pessoas estão nos testando o tempo todo? As pessoas que convivem com a gente, elas ficam também nesse teste para ver onde elas podem ir? A criança testa bastante, né? Os pais. Então, por isso que os pais devem se atentar no sentido de dar o limite para que essa criança perceba que, aí eu não posso. A criança também espera esse não do pai? Claro que sim. Tanto que muitas vezes a birra excessiva e a agressividade é um desespero pelo não. A gente não brinca, que fala assim, pediu para apanhar, pediu para levar bronca, porque às vezes a gente pede, não só a criança, na relação afetiva. Então, às vezes você vê aquele namorado sem limite, a namorada sem limite, pedindo, por favor, um limite, né? Então, dê um limite, porque tudo precisa de um espaço. A gente precisa saber, eu preciso saber até onde eu estou aqui, eu não conheço, é um lugar novo. Até onde eu posso ir? Então, onde eu posso sentar, né? Eu posso beber aquela água? Não posso? Isso é importante, a gente precisa de limite o tempo inteiro. Isso faz com que a gente consiga se localizar na vida.
Né? Imagina se o trânsito não tivesse limite. Ia todo mundo bater em todo mundo. Já assim é complicado, imagina sem sinal. Para você ter uma ideia, o e-mail que nós recebemos assim, William, tenho uma dificuldade em dizer não. Meu filho tem 6 anos e abusa de mim porque sabe que tudo que ele pedir, ele conseguirá. Meu marido não concorda, então meu filho nunca pede nada para ele. Ele é esperto. O pior, fico sempre em mal-estar porque muitas vezes acabo indo contra o meu marido, que é a Magda, sua xará no sobrenome Magda Guimarães de Niterói, Rio de Janeiro. Tá. Magda, o que é importantíssimo? Que se estabeleça uma afinidade junto com o marido, ele nunca a gente pode chegar assim, desautorizar o parceiro. Então, a partir do momento, importantíssimo. Quem está ouvindo a gente tem um filhinho, 6, 7 anos, 5 anos, 2 aninhos, sempre. Eu digo assim, qualquer idade, tá. Adolescente, o que seja. Então, afine-se com o teu marido, né? Até como a gente quer fazer essa educação, que caminho que a gente vai seguir. Mesmo que em algum momento o teu marido faça alguma coisa que você não concorde, espera passar esse momento e depois em off, né, lá no quarto, na sala. Vocês discutem. E aí vocês discutam sobre como a gente... Ó, não achei legal isso que você fez, eu prefiro assim, prefiro assado. Mas a partir do momento que um parceiro desautoriza o outro frente à criança, a criança entra em curto-circuito. Porque ela fala, bom, então não sei que caminho eu sigo. Isso. Você até brincou, ele é esperto, lógico, porque eu vou pedir para a mãe. Eu falei ironicamente brincando, mas o legal é que vocês se afinam para que tenha um caminho só para essa criança seguir. Senão ela fica muito perdidinha e não só sem limite, como sem noção de onde ela chega, o que ela pode fazer, o que ela não pode. Senão ela vai ficar o tempo inteiro barganhando. Papai não deixa, mamãe deixa. Mamãe não deixa, papai deixa. Isso o pai deixa e sua mãe não deixa. Também ele sabe o que ele vai pedir. E aí cria-se essa forma de funcionar e leva-se para a vida adolescente, para a vida adulta, e aí fica muito complicado, né? Ô Pamela, posso te chamar de Pamela? Deve, Pamela ou doutora Pamela? Deve, não, Pamela. Já é de casa, né, Pamela? Ai, por favor, eu estou te chamando de William. Pamela, por que tem gente que tem dificuldade em falar não? Será que é alguma coisa assim da infância? Ou ela tem alguma coisa dentro dela que ela não consegue falar esse não para as pessoas? Porque eu sinto, às vezes, uma angústia da pessoa em não conseguir falar não. E o sofrimento E eu vejo gente que sofre porque ela não quer ir num lugar, mas ela vai para agradar, ela vai naquela festa porque ela não conseguiu falar não, ou ela inventa uma mentira, daqui a pouco nós vamos entrar na mentira, né? Porque ela não consegue falar não. Primeiro assim, né? Não é fácil dizer não. Tá. Né? Eu não acho fácil, acho que você também não acha, porque obviamente que quando eu digo não a alguém, eu tô de alguma forma frustrando o desejo. Né? Seja da criança, seja do namorado, do marido, do amigo, não importa, do chefe. Mas a partir do momento que eu digo não... É mais difícil falar não. Mais difícil ainda. Tendo jogo de cintura ou não, é complicado. Porque eu digo não, eu frustro um desejo. Então, a gente tem que entender que muitas vezes a gente vai ter que priorizar, William, o que é importante pra gente em detrimento do outro. Senão a gente faz o quê? A gente prioriza o outro em detrimento da gente. Então, a gente passa por cima da gente. Mas, da onde vem isso? Normalmente, da infância, né? Então, esses laços lá na infância, a forma que foi internalizada, a capacidade de expor o que sente, como era na família. De repente, quem está nos assistindo e vê que tem essa dificuldade, provavelmente se voltar um pouquinho lá atrás, vai lembrar que pequenininho era difícil ter a voz na família, ser respeitado, ter o espaço preservado. Então, aprendeu desde lá de trás a tolher-se no sentido de opinião. Tá. E priorizar pai, mãe, até por um medo, né? Até que medo de repente, tentar impor a minha opinião e esse pai virar e falar, moleque, fica quieto, né? Aqui quem fala sou eu que mando aqui. Então, desde sempre, aprendeu a oprimir e priorizar o outro, até por sobrevivência, né? E isso vem no desenvolvimento. Então, chega na idade adulta, por exemplo, tem uma dificuldade danada de se impor, né, até de respeitar o que sente, porque nunca teve espaço, nunca exercitou o espaço de priorizar os anseios. Sofre, né, Pamela? Pra caramba, muito, muito. Então é importante rever essas crenças internalizadas, essa crença de que eu não posso, eu tenho que priorizar o outro é mais importante que eu, sabe, esse sentimento de inferioridade. Rever isso, esse complexo de inferioridade para conseguir se priorizar, se preservar. Né? Senão a gente fica sempre para trás, sempre o último da fila. E que aula, hein? Olha, manda um e-mail para mim aqui, para a doutora Pamela, crescervocê@tvmundomaior.com.br. E o programa é justamente isso, né? Essa aula, esse aprendizado tão gostoso. Essa Pamela. conversa gostosa e importante. Rápido, né? Com certeza, que as pessoas consigam prestar atenção, né? Em si, o que querem ouvir.
Né? Que vontade que eu tenho? Porque às vezes a gente está numa situação ruim, sofrendo num relacionamento, ou uma relação ruim com o filho mesmo, Sim. ou sendo explorada pelos amigos. E as pessoas exploram, né? Claro. Quem é o bonzinho, entre aspas, assim? Então, mas William, as pessoas fazem com a gente o que a gente permite. Legal. Guardou essa, ó. Vamos repetir, Pamela. As pessoas fazem... Com a gente o que a gente permite. O que a gente permite. A partir do momento que a gente começa a se ouvir e delimitar, aí as pessoas começam a ter mais dedos. Isso é para escrever e colar na geladeira, viu? É para escrever e colocar. Pamela, eu vou ter que ir para o intervalo já, e na alma principalmente, né? Lembrar toda hora. Porque as pessoas, elas reclamam tanto do que os outros fazem, mas elas guardam aquilo e ficam remoendo o tempo todo, né? É que é mais fácil apontar no outro. Tá. Difícil a gente olhar para a gente. Como você começou o programa falando da importância de olhar para frente, Sim. né? Às vezes a pessoa fica o tempo inteiro, o outro, ele que fez, eu tenho azar no trabalho, eu não dou certo com ninguém. Só que em nenhum momento a pessoa para e fala assim, nossa, onde será que eu tô pecando, né? Onde será que eu tô... E é aquela história, se eu sempre repetir os mesmos comportamentos, os mesmos erros, os desfechos serão sempre os mesmos. Sempre os mesmos. Você mente? Ou você conhece alguém que mente muito? Você já quase terminou uma amizade por causa de mentira? Não saia daí que daqui a pouquinho nós vamos conversar com a Pamela Magalhães só sobre mentira. Não saia daí.